prezados, tudo certinho com vocês? Estamos aqui para começar mais uma aula, de geografia. A gente vai ter uma conversa aqui hoje sobre o poder global e as ordens mundiais, Então, antes da gente começar aqui a aula, eu gostaria que vocês dessem um like, dessem um joinha, comentassem no vídeo, compartilhassem com os colegas, acionassem o sininho aí do YouTube para receber as notificações dos próximos vídeos, Então, vamos falar sobre poder global, A palavra poder, ela está diretamente relacionada dentro da geopolítica e geografia política com o território, Então, a categoria de análise de território, do espaço, Território é aquele espaço onde uma pessoa ou grupo de pessoas exerce o poder, E poder é a influência, Diversas formas de influência, a influência política, de tomada de decisão, propriamente dito, a influência econômica, a influência cultural. Bom, o nosso planeta Terra, ele é dividido, atualmente, ele é dividido em territórios. Esses territórios são formados por estados-nações que têm sua soberania e exercem o poder dentro desse espaço. A gente vai partir dessa linha de raciocínio, tá certo? Então, vamos lá. Pegando na linha do tempo histórico, a partir do Novo Mundo, ou seja, a partir das grandes navegações, a gente vai ter, apesar dos livros destacarem os dois últimos séculos para essa divisão em primeira ordem mundial, segunda ordem mundial e terceira ordem mundial, eu vou voltar um pouco antes, Então, se você pensar mais ou menos do século XV e XVI, até mais ou menos o século XVIII, XIX, ali, 300 anos ali, eu vou arredondar aqui, 1500 até 1800. Você tem, um período que a gente chama de período colonial, Período colonial marcado pelas colônias, principalmente na América, E quem são os países, que a gente conhece hoje, que participou, dessa fase? Você teria ali Portugal, Espanha, Holanda, França e Inglaterra, basicamente. Se você olhar para a América do Sul, vamos pensar nas línguas oficiais. Basicamente, o que se tem são países que falam espanhol, português, francês, inglês e holandês. O que a gente vai ter aqui na América. Pois bem, os livros vão começar a tratar a ordem mundial a partir dos dois últimos séculos, a maioria dos autores, Mas se a gente pensar que o mundo foi sendo, aspas aí, descoberto, E a gente foi desenhando os mapas que a gente conhece do mundo, a partir do novo mundo, a gente vai verificar justamente isso. A gente vai verificar que tem uma ordem, onde você tem aqueles países que vão influenciar e que vão marcar essa influência pelo globo. A ordem mundial, ela dá uma ideia de equilíbrio das forças, Então, você vai ter, em destaque, até Primeira Guerra Mundial, entre guerra e Segunda Guerra Mundial, você vai ter um predomínio das potências europeias, O poder de influência da Europa sobre o planeta Terra, sobre a superfície do planeta, com destaque para o Reino Unido, com destaque para a Inglaterra, Até porque ela participa desse primeiro momento colonial, mercantilista, comercial, se industrializa primeiro, é a primeira a se industrializar, E com isso ela sai na frente aí dos demais países. Pois bem, se a gente for pensar até, como eu disse, Primeira Guerra, entre a Guerra e Segunda Guerra Mundial, você vai ter um predomínio desses países, porém a gente vai ter um destaque para a Inglaterra. Entre o século XVIII e o século XIX, a maioria dos países, da América, ele vai começar a ficar independente. Então, os Estados Unidos, 1776, 4 de julho, o Brasil, 7 de setembro de 1822, a gente vai ter esses países ficando independentes e os demais vão ficando independentes. E aí a gente vai entrar num período chamado neocolonial. Neocolonial é marcado não mais pelas Américas, mas pela África
e Sudeste Asiático. E aí a gente vai ter a entrada de outros países nesse equilíbrio, né? Países europeus ali também entrando. Então eu já falei dos que colonizaram a América, mas aí você vai ter outros aí entrando nessa corrida, como a Alemanha, a Itália, a Rússia, Japão, Estados Unidos, né? A gente vai soltar aí de 5 países para mais ou menos 10 ou pouco mais de 10 países nessa organização mundial, porém, né, destaque para a Inglaterra. Bom, então a primeira ordem mundial é esse equilíbrio de forças que a gente acabou de comentar. Após a Segunda Guerra Mundial, né, vai haver um enfraquecimento, né? A gente vai entrar depois da Segunda Guerra Mundial num período de descolonização, né? E aí vai ser a descolonização da África e Sudeste Asiático, vai ter um enfraquecimento dos países europeus, mas a gente vai ter o surgimento de duas superpotências, Estados Unidos de um lado, capitalista, e a União Soviética do outro lado, socialista. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter o que a gente chama de Segunda Ordem Mundial, né? Então, a Segunda Ordem Mundial, ou a Velha Ordem Mundial, é essa ordem onde a gente vai ter um equilíbrio de forças no planeta entre o capitalismo e o socialismo, e vai ser uma influência ideológica. Ou os países vão estar alinhados com os Estados Unidos, capitalista, ou com a União Soviética, socialista. Então, a gente vai ter esse contexto, tá certo? Onde esses países eles não se enfrentam diretamente, mas se enfrentam indiretamente, dando apoio, né, a esses países para ter a sua influência, né? E a gente vai ter a Segunda Ordem Mundial. Bom, o fim da Guerra Fria, né, que é o nome que é dado a esse conflito que não existiu diretamente entre União Soviética e Estados Unidos, o fim da Guerra Fria ele tem dois marcos históricos aí, depois a gente fala mais sobre isso aprofundadamente, mas tem o marco simbólico do fim da Guerra Fria com a queda do Muro de Berlim, 1989, mas também a gente tem o marco 1991 com a dissolução da União Soviética, né? Então a gente vai terminar ali em 1991 a Segunda Ordem Mundial. A partir de 1991 a gente vai ter o que a gente chama de Terceira Ordem Mundial ou Nova Ordem Mundial, e para alguns desordem mundial, porque não vai ter equilíbrio de forças. Apesar, né, dos Estados Unidos aspas aí, ter saído vencedor da Guerra Fria, ou aparentemente vencedor da Guerra Fria, como a hiperpotência, né, a gente vai ter essa Terceira Ordem Mundial marcada pela multipolaridade de influência. Até porque a influência ela não é só econômica, não é só militar, não é só cultural. Os Estados Unidos têm um destaque grande, por quê? Porque ele vai realmente influenciar no globo, né, como a gente percebe, de maneira econômica, de maneira militar, de maneira cultural, apesar que pode ser que eu opte por querer comprar um carro de marca japonesa ao invés de marca norte-americana, ou consumir uma música sul-coreana ao invés de uma música norte-americana, mas de qualquer forma eles estão sempre ali influenciando ou concorrendo nessa influência sobre os demais países, né? Outra coisa que é marcada pela essa Terceira Ordem Mundial é a divisão, né, do mundo em Norte e Sul, ou seja, o Norte desenvolvido, industrializado, né, que inova nas tendências do que vai ser comercializado no mercado global, e o Sul que vende a matéria-prima, né, para que isso seja processado e que consome essa produção do Norte. Obviamente que essa linha que divide Norte e o Sul, né, do ponto de vista da geografia humana, não corresponde realmente à linha do Equador. Tanto é que a Austrália e Nova Zelândia, apesar de estar no sul, ela entra como países do norte, desenvolvido. Bom,
Eu falei para vocês que a terceira ordem mundial também é conhecida como desordem mundial, né? E existem alguns órgãos supranacionais, ou seja, não tem soberania dentro dos países, né, dos Estados-nações, mas servem para tentar organizar e equilibrar essa nova ordem mundial. Apesar de, com o fim da Guerra Fria, se achar que o mundo ia entrar num período de paz, o que a gente vê é uma continuidade, né, das tensões pelo mundo todo. Então, o mundo após a Primeira Guerra Mundial, ele fez uma tentativa, né, mais ou menos em 1919 ali, de criar a Liga das Nações, com o intuito de evitar que se houvesse uma Segunda Guerra Mundial, né? Então, a Primeira Grande Guerra, né, não queriam queriam se evitar, e alguns países eles se juntam e criam a Liga das Nações. Obviamente que não deu certo, porque a gente vai ter uma Segunda Guerra Mundial, e após a Segunda Guerra Mundial a gente vai criar o órgão da ONU, né, supranacional, a Organização das Nações Unidas. E dentro das Nações Unidas a gente tem uma divisão ali bem interessante para tentar trabalhar diversos aspectos da cooperação e dos conflitos internacionais. Então você tem a Assembleia Geral da ONU, né, que você tem ali 193 países deliberando todo ano, né, com a sede lá em Nova York, vai lá para a ONU e expressa suas vontades, suas necessidades, fazem pedidos, enfim, se apresenta para o mundo, né? A gente tem o Conselho de Segurança, também formado pelos 5 países vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? França, Inglaterra, Estados Unidos, Rússia e China fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. A gente tem o Conselho Econômico e Social, né? Coordena grandes instituições como a Unesco, né, ligada à educação, e a OMS, ligado à saúde, né? A gente também tem o secretariado, né, que tem um mandato, né, o secretário-geral da ONU com um mandato de 5 anos. A gente vai ter a Corte Internacional de Justiça, também conhecida como a Corte de Haia, e o Conselho de Tutela, que está suspenso desde 1991, que trabalhava com territórios, aspas aí, que não pertencia a nenhum Estado-nação, né, gerenciando alguns territórios que não estavam sob a administração de nenhum Estado soberano. Pois bem, com isso a gente fecha aqui, fala um pouco sobre o poder global e também sobre a primeira, segunda e terceira ordem mundial. Obrigado, galera, valeu aí.